Seja bem-vindo à Zona C, eu sou a Juliara e hoje eu trago mais uma animação do Makoto Shinkai. Acredito que você já conheça por causa da animação Your Name, que ficou super popular quando foi lançada. Essa animação aqui é a Tenki no Ko, ou Weathering with You, como ficou conhecida em inglês, ou como ficou conhecida com o título em português, O Tempo com Você. 今の仕事はこれ。ネットで噂の 100% の晴れ女だ。晴れ女? Essa animação aqui a gente tem mais uma vez, como as outras que o Makoto costuma fazer, alguma coisa relacionada à mitologia japonesa, alguma lenda japonesa. Nessa história aqui a gente acompanha um garoto que fugiu da ilha que ele morava e foi para Tóquio à procura de um emprego ou qualquer outra coisa que pudesse sustentar ele. Só que esse período que ele se mudou para Tóquio estava muito chuvoso, anormalmente chuvoso, e as pessoas estão comentando muito a respeito disso, falando que isso nunca aconteceu antes. Não que elas lembrem ou que tenha sido noticiado, pelo menos. Nessa animação aqui, nosso protagonista Hodaka encontra com Rina, uma menina que, quando ele conheceu, trabalhava em uma lanchonete e logo depois acabou perdendo o emprego. Os dois acabam desenvolvendo uma amizade muito forte e, como já é de se esperar de um filme do Makoto, nós temos aí um romance florescendo entre os dois. Isso aqui não é spoiler, é o que se espera de um filme do Makoto Shinkai. Aqui nós temos uma história, como eu falei, as histórias do Makoto geralmente acabam envolvendo alguma coisa da cultura japonesa, bem forte, tipo alguma lenda, algum mito. E aqui nós temos a lenda, ou o mito, como queira chamar, da garota do tempo, da dama do tempo. Quando o Hodaka chega em Tóquio, ele acaba topando com um cara que posteriormente dá um emprego para ele de caçador de histórias sobrenaturais, coisas relacionadas a isso. E assim que ele é contratado, ele é colocado aí para pesquisar a respeito de uma história sobre a garota do sol e o garoto da chuva. Então, essa lenda aí acaba botando coisas na cabeça, tanto dele quanto dos empregadores dele, que a garota do clima, a garota do sol, é responsável por todo esse clima de Tóquio, por toda essa chuva que tá rolando. E nesse ponto aí o Hodaka descobre um segredo da Rina, que ela tem a ver com o tempo também. Pois bem, história contada, nós vamos aqui discorrer a respeito dessa animação, que obviamente é uma animação lindíssima, principalmente visualmente falando. Quando se trata de obras do Makoto Shinkai, a gente sabe que nós teremos animações primorosas. Não falo apenas de Your Name, mas falo também de 5mm por segundo, que tá na Netflix, que é uma animação linda também. Nós temos ali um enredo um tanto diferente, e é uma história que eu vejo que a galera não conhece muito, porém recomendo. Deixo aqui minha recomendação, caso você goste do Makoto Shinkai. Tem 5mm por segundo na Netflix, ou pelo menos tinha. Não tem. Mas fica aqui minha indicação caso você queira procurar aí por outro meio. Eu achei a história muito interessante. Ele apresentou pra gente uma lenda nova. Na verdade, eu não consegui achar muito a respeito dessa lenda que ele mostra ali. Eu até dei uma pesquisada a respeito da deusa do sol, o deus da chuva, porque ali na animação eles falam que a deusa do sol é uma raposa e o deus da chuva é um dragão. Só que eu não consegui achar muita coisa. O que eu achei da deusa do sol é a deusa Materazo, e não fala a respeito muita coisa em relação ao tempo e esse tipo de coisa, sabe? Eu não sei se é uma coisa fácil de achar na internet. Caso você tenha alguma indicação de onde eu posso achar alguma coisa a respeito dessa lenda, deixa aqui nos comentários que vai me ajudar bastante. Bom, prosseguindo aqui, a gente tem essa história bonita. Nós temos, obviamente, o desenvolvimento aí do amorzinho ali entre os dois personagens principais. A Rina tem um irmãozinho que de início não gosta muito do Hodaka, mas depois eles acabam se tornando muito amigos, tanto que o Hodaka chama ele de senpai o filme praticamente todo. Então você acostuma lembrar do garoto como senpai. Então eu achei bem fofinho. Além disso, nós temos as pessoas que empregaram o Hodaka. Nós temos o patrão e a moça que trabalha ali com ele, que eles têm uma relação ali que depois que o Hodaka descobre, ele fica, oi?
Que é bem engraçado, por sinal, essa cena. E eles são muito atenciosos com o menino. Por mais que eles façam o garoto fazer tudo dentro da casa, porque quando ele foi contratado pra poder cuidar da casa também. Ele faz faz tudo. Ele cuida da casa, ele faz entrevista com as pessoas e ele escreve as matérias. Então, ele tá ali trabalhando e faz tudo, mas ele tem uma casa, ele tem comida e ele recebe um salário. Então, assim, por mais que seja sobrecarregado, ele tá conseguindo coisas boas pra ele, já que ele fugiu da ilha onde ele morava. E aqui é o primeiro ponto. Tenki no Ko não fala o porquê ou não explora esse lado do Hodaka ter fugido de casa. Em nenhum momento é falado pra gente o porquê que isso acontece. Eu, na verdade, não sei até que ponto que seria relevante para a história, porém eu fiquei curiosa pra saber a respeito disso. Eu achei que ficou uma ponta solta em relação a isso e que talvez pudesse ter sido explicado com o tempo que o filme foi estendido. Sim, nós temos ali uma história que se desenvolve bem até um determinado momento, até o fechamento dela. Eu acredito que o Makoto deu uma deslizada no final do filme. Eu fui uma das que não curtiu muito esse final. Eu até cheguei a comentar no grupo de uma galera que é otaka e tal, que assiste esses animes e tal. E eu falei que eu não curti. E um rapaz falou, eu também não curti, eu não sei o que o Makoto tem contra beijo. E não foi esse o motivo que eu não gostei. Eu vou falar aqui a respeito do final, então caso você não queira spoiler a respeito do filme, eu indico que você pule para essa minutagem que eu tô deixando aqui na tela, tá? Então, último aviso, pula para essa minutagem aqui que eu vou falar a respeito do final do filme. Pois bem, espero que a essa altura, se você não assistiu o filme, tenha pulado isso daqui. E caso você tenha prosseguido, é porque você não liga pra spoiler. Quando a gente vai caminhando pro final, a gente tem ali o Hodaka sendo perseguido pela polícia, porque ele é um garoto fugido, deram queixa do desaparecimento dele, então a polícia de Tóquio tá atrás dele por causa disso. Não só por causa disso, mas também por causa de uma acusação de que ele estava com uma arma roubada, umas tretas dessa. O que não é relevante nesse momento aqui. Então, nesse momento que ele está sendo perseguido pela polícia, a essa hora a Hina já tinha ido para o céu. E não necessariamente ela morreu, porque como ela era a garota do tempo, ela era a dama do tempo, ela estava se tornando uma com a chuva, com o céu. Tanto que ali no filme, quando estava chovendo muito, a Hina e o Hodaka criaram um serviço da Garota Sol, que as pessoas que precisassem de sol ali no evento, no que elas precisassem, eles contratariam os serviços dela. A Hina faria uma oração, pedia para o tempo abrir, o tempo abria e beleza. Só que com o tanto dela pedir que o tempo abrisse, ela começou a sumir. E aí, nesse ponto aqui, que ela sumiu, que ela se tornou uma com o céu, que o Hodaka tá louco atrás dela, ele sabe onde ir para poder tentar chegar nela, que é um tori, que é tipo um... Eu vou colocar aqui na tela o que é um tori, e ele sabe que ele tem que chegar nesse tori para tentar encontrar de novo com a Hina. Ele consegue e tudo mais. E é aqui que eu acho que o filme devia ter parado, devia ter finalizado. O Makoto acabou estendendo esse tempo aí e não trouxe muita coisa de interessante ou de relevante para a história em si. Acredito que você tenha assistido outros filmes e já meio que espera que nós não tenhamos, a gente tenha um final feliz, mas nem tanto, sabe? E era isso basicamente que eu estava esperando nesse filme aqui. O Makoto, ele acabou estendendo a história de uma maneira que me incomodou e eu achei desnecessário. E talvez esse tempo que ele usou estendendo, que ele colocou o Hodaka para trazer a Hina de volta pra Terra, e aí a chuva em Tóquio voltou, e aí Tóquio começou a inundar, o Hodaka teve que voltar pra casa, e depois ele voltou pra Tóquio pra encontrar com a Hina, e aí tem uma dona que fala que 800 anos atrás, Japão era assim, era submerso. 800? 800. Japão era submerso e tudo mais. Então, isso eu achei que foi bem desnecessário ter acrescentado na história, e eu preferiria que esse tempo que passou aí fosse usado para explicar o porquê que o Hodaka fugiu de casa e por que que ele se enfiou em Tóquio e por que que ele não ficou tão assustado em roubar uma arma, sabe? Eu acho que algumas coisas ali poderiam ter sido melhor explicadas. E aqui é o fim do spoiler, eu espero que você esteja retornando para assistir a partir desse ponto.
Bom, continuando aqui, eu tava vendo aqui que o Shinkai, ele deu uma entrevista falando assim: eu pensei o seguinte, vou fazer uma história que não vai irritar as pessoas ou devo fazer uma história que vai irritar ainda mais? E ele ficou com a segunda opção. Essas foram palavras do próprio Makoto Shinkai. E eu acho muito interessante esse jeito dele de querer levar histórias, porque se a gente for parar pra pensar, ninguém é feliz o tempo todo, nenhuma história precisa de um final feliz sempre, inclusive animações, porque as pessoas acham que animações são sempre fofinhas, são sempre bonitinhas e que elas não possam passar alguma mensagem que seja um pouco mais down. E é isso que justamente o Makoto traz. Ele traz umas histórias um pouco mais pesadas às vezes, não que essa aqui seja pesada, eu achei essa aqui bem tranquila, não me fez chorar. Desculpa, Makoto, dessa vez você não conseguiu. Então eu gosto desse tipo de coisa que ele faz, ele traz essas histórias. E eu acho que isso também é uma coisa que as pessoas gostam nas obras dele. Só que é isso que eu falei, ele pecou em algumas coisas nesse filme aqui. A animação, como sempre, tá impecável, ele mistura computação gráfica com desenho à mão para poder criar os cenários e criar os efeitos ali, o que eu acho que fica belíssimamente feito. Você nem imagina que ele usou computação gráfica ali naquele filme, e ele de fato usou. Tanto que na chuva ele usa justamente a combinação dessas duas técnicas e você não percebe que é computação gráfica de tão bem feito que ficou, porque pra gente aquilo ali tudo é 2D. Não que não seja 2D, né? Tipo, eu falei que ele juntou as duas coisas, mas tem computação gráfica. Não se iluda. Outra coisa também que é impecável, e isso vem dos outros filmes que eu já assisti do Makoto também, que é a trilha sonora. As músicas do filme são muito gostosinhas. Você consegue sentir as coisas junto com a música, sabe? Ela leva muito bem o ritmo do filme, ela traz as emoções que a gente precisa, ela tem o tom certo quando as coisas vão acontecer. E assim, ele acaba trazendo uma trilha sonora aí que encaixa muito bem com a obra, e a gente acaba sempre gostando muito das musiquinhas dos filmes ali. Eu particularmente gosto muito, então ponto para a trilha sonora de Tenki no Ko. Uma outra coisa legal dessa animação foi que ela tinha sido escolhida para representar o Japão no Oscar. Só que o filme foi cortado. Como sempre, né? Oscar não aceita, não adianta. Oscar é só a animação da Pixar, temos que admitir isso. Eles não aceitam animações de outros lugares, mas fazer o quê, não é mesmo? Tanto que a única animação japonesa que eu lembro de ter recebido alguma indicação ao Oscar, acabou não ganhando, infelizmente, foi A Viagem de Chihiro, do nosso queridíssimo Hayao Miyazaki. Então, a nossa queridíssima animação aqui, Tenki no Ko, tentaram colocar ela na indicação, porém, ela foi cortada. Infelizmente, porque é uma animação lindíssima e ela super poderia concorrer. Essa animação pode não ter sido indicada ao Oscar, mas ela ganhou alguns outros prêmios. Como foi o caso do 13º Asia Pacific Screen Awards, o Animation is Film Festival e o Scotland Films Award. Esses todos foram em 2019. Eu ia falar 2009. Foi em 2019, no caso foi ano passado. E tiveram outros 3 prêmios que o filme ganhou agora esse ano de 2020, que foi do 6º Anime Trending Awards, o Tokyo Anime Award Festival de 2020 e o 43º prêmio da Academia de Cinema do Japão. Bom, então é isso, eu espero que você tenha gostado das minhas impressões a respeito de Tenki no Ko, ou Weathering with You, ou Meu Tempo com Você, como você queira chamar, que é a nova obra do Makoto Shinkai. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários as suas impressões, se você achou que foi uma obra-prima, se você não gostou alguma coisa do filme. Deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando, beleza? Eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.